Olá pessoal, boa tarde. Sou Pedro Tourinho, estou aqui nos nossos canais, no nosso Facebook, nas nossas redes, fazendo uma live, mais uma live para discutir com as pessoas um tema que está super em pauta nesse momento, super quente, que é essa nova síndrome respiratória, que foi que começou na China, que é a infecção pelo coronavírus, que até ganhou um nome, que é 2019 nCoV, é o nome técnico que deram para esse quadro, e que está causando muita dor de cabeça, muita preocupação para muitas pessoas. Antes de continuar aqui sobre esse tema, quero convidar todo mundo a curtir nossa página, a participar, acompanhar as nossas redes. O meu Facebook, aí quem está acompanhando já sabe, nós temos um canal no YouTube também, que é o Tourinho Pedro. Lá nós temos o Diz Aí Tourinho, que é um canal em que a gente faz uma programação semanal de discussões sobre vários temas do Brasil, temas aqui da cidade de Campinas. Para quem está nos acompanhando e não sabe, eu sou vereador aqui na cidade de Campinas, e sou médico sanitarista, sou especialista justamente em medicina preventiva e social, sou professor da área de saúde da família na PUC de Campinas, e é por isso, é claro, que eu estou fazendo essa discussão aqui sobre um tema que é um tema técnico, embora ele tenha, é claro, alguns aspectos políticos que eu também acho muito importante que sejam discutidos quando a gente vai discutir um quadro como esse, aí, uma situação como essa do coronavírus. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Então, o mundo inteiro nesse momento está em pânico, está preocupado, porque no final de 2019, na verdade, a China informou a Organização Mundial de Saúde a respeito dessa situação no dia 31 de janeiro de 2019, foi anunciado então o surgimento de uma nova síndrome respiratória, um quadro que caracterizado por uma infecção respiratória bastante importante, inicialmente localizado na cidade e na metrópole e nas cidades do entorno ali da província de Hubei, a cidade de Wuhan, na China, que é uma metrópole com 11 milhões de habitantes. Quem conhece a China sabe que as cidades na China tem muitas cidades imensas, são sempre cercadas por pequenas vilas com uma imensa interligação entre essas cidades. A China tem um sistema de transporte por trem de alta velocidade que conectam as cidades num ritmo alucinante, sem paralelo em qualquer outro país do mundo. E então, quando esse tipo de quadro surge na China, é particularmente preocupante, não só pela quantidade imensa de pessoas que ali tem, uma quantidade imensa de pessoas que entram e saem da China todos os dias por ser uma grande potência econômica, com uma quantidade imensa também de turistas que entram e saem da China todo dia, mas pelo fato de que a conexão entre as pessoas, a mobilidade das pessoas dentro do próprio país é imensa, por causa dessa facilidade mesmo de transporte que as pessoas têm devido a essa rede de trens de alta velocidade. E aí quando se percebeu que um quadro respiratório um pouco atípico estava se manifestando com gravidade, as autoridades chinesas começaram então a investigar o que estava acontecendo, informaram a Organização Mundial de Saúde e começaram a tomar medidas para tentar conter esse quadro. Descobriram então que o vírus causador dessa síndrome respiratória é o chamado coronavírus, que eu falei no começo aqui. O nome que eles deram para ele é 2019 nCoV. É importante essa diferenciação porque não é o primeiro quadro provocado por um coronavírus, importante que a gente tem na história recente. Nós tivemos aí nos últimos 20 anos outros dois surtos bastante importantes de infecção grave respiratória por coronavírus. Nós tivemos a chamada SARS, que foi uma síndrome respiratória grave, que também começou na China, vale dizer, e que tinha inclusive uma letalidade alta, e que ela na verdade não se espalhou tanto assim, ela não conseguia se difundir tão rapidamente, foi contido. Isso aconteceu em 2002. E nós tivemos também a MERS-CoV, que é a síndrome respiratória lá do Oriente Médio, que é um quadro também que já tem alguns anos que aconteceu, e que também está associado a uma síndrome respiratória grave. Então, cada um desses quadros, ele é um coronavírus específico que sofre algumas mutações. O coronavírus geralmente ele circula em animais, então a gente tem esse vírus geralmente sendo transmitido entre animais, e aí eventualmente esse vírus sofre mutações, e essas mutações permitem que esse vírus acabe infectando e causando doença em seres humanos também. Isso acontece de tempos em tempos, é um RNA vírus, um vírus que tem uma taxa alta de mutação, e a gente sabe que esse tipo de quadro
tende a acontecer, né, eventualmente, aí, de forma regular, na verdade, né, especialmente se considerando a China e outros países que têm uma alta aglomeração de pessoas, com grandes rebanhos de animais e tudo mais, um convívio íntimo e próximo, né, entre pessoas e animais. Isso tende a acontecer. O próprio vírus influenza, o vírus da gripe, que é um velho conhecido de todo mundo, tem os quadros sazonais da gripe, também passa por esse processo, né, de infectar animais, infectar humanos, sofrer mutações e às vezes vir com formas mais virulentas, mais agressivas, e outros anos vir com formas menos agressivas. Então, esse vírus, esse coronavírus, ele começou a se espalhar a partir ali de Wuhan, né, se espalhou rapidamente para outras regiões da China, né, e no presente momento a gente já tem 18 países com casos confirmados. São mais de 100 casos confirmados em 18 países diferentes até o momento, e é exatamente por isso que a gente viu a Organização Mundial de Saúde essa semana declarar uma emergência global, né? Essa definição, essa decisão por declarar uma emergência global, ela é uma decisão que tem um cunho principalmente político, né? E a Organização Mundial de Saúde, ao fazer isso, ela estabelece parâmetros, orientações, inclusive pressiona as autoridades de cada país do mundo, de cada um dos países que tem aí suas autoridades de saúde, para tomarem medidas, né, especialmente para poder prevenir a questão do contágio transfronteira, né, do contágio, da disseminação da doença a partir de viajantes que atravessam as fronteiras contaminados pelo vírus e vão espalhar os vírus em outros países, como é o caso exatamente do que está acontecendo, né? Inicialmente a Organização Mundial de Saúde foi cautelosa, ela não tinha clareza de qual que ia ser o potencial desse vírus para se disseminar para além das fronteiras da China, mas hoje nós já temos vários casos confirmados em vários países do mundo de transmissão do vírus entre pessoas já localizadas nestes outros países que não a China. Então, pessoas que não foram à China, né, não estiveram na China, já contraíram o coronavírus e tiveram a doença respiratória após ter contato ou com gente que viajou, ou com gente que teve contato com gente que viajou. Então, nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde já lançou esse alerta para prevenir e apoiar na organização, né, das autoridades públicas de cada país, para que a gente possa assumir medidas de contenção, como por exemplo, né, uma triagem, um acompanhamento de viajantes, ingressantes nos países que venham de áreas em que há transmissão sabida, né? Na própria China, inclusive, houve inicialmente uma contenção, uma expectativa de contenção, né, ali próximo de Wuhan, mas depois esse quadro foi se espalhando pela cidade e hoje, né, todas as províncias da China já têm casos identificados do coronavírus. Até o Tibete, que até recentemente estava sem quadros confirmados lá no Tibete, agora já tem quadros de coronavírus confirmados no Tibete. Então toda a China já tem, os países ali do entorno, o Japão, a Tailândia, o Vietnã, a Austrália, todos esses já têm casos confirmados, né? E isso então justifica essa medida de, vamos dizer, contenção, cuidado que a Organização Mundial de Saúde assume, né? E aí é legal a gente falar um pouquinho sobre as características desse vírus, o que ele provoca, como é que ele se transmite e tudo mais, né? Esse vírus, ele tem uma característica importante, que é que ele se descobriu, né, agora também, depois de alguns meses, acho que é legal colocar algumas semanas, é legal colocar aqui, muitas das informações que eu estou colocando aqui, elas estão sendo descobertas dia após dia. É um vírus com uma expressão nova, né, com uma manifestação nova, então muitas das informações vão sendo atualizadas dia após dia. Então alguns dos dados que eu vou trazer, por exemplo, né, quantas pessoas cada pessoa que está doente contamina, taxa de mortalidade do vírus, ainda podem sofrer mudanças, porque na verdade ainda nem se sabe exatamente quantas pessoas de fato contraíram esse vírus, por exemplo, na China. Tem hoje uma estimativa de pelo menos 9.600 infectados na China, 9.600 pessoas já confirmadas na China e 213 mortos na China. 213 pessoas, né, já perderam suas vidas na China em decorrência da infecção pelo vírus, de um total de 9.600 infectados. É importante colocar, inclusive, que esse vírus tem uma mortalidade aparentemente mais baixa do que, por exemplo, outras infecções respiratórias graves provocadas por coronavírus, como, por exemplo, a SARS. Né? Até o momento, a estimativa é que é de cerca de 2%
a mortalidade pela infecção desse vírus, o que de modo algum é uma taxa baixa, uma taxa relativamente alta, né? Quando a gente compara, por exemplo, com a infecção pelo vírus influenza, o vírus da gripe, a infecção pelo vírus influenza, para quem não sabe, a gripe também mata, mas mata muito menos, ela mata cerca de 0,1% das pessoas que contraem, por isso que a gente não arranca os cabelos, né, quando começa a ficar resfriado, porque é uma doença que, na maior parte das vezes, ela tem uma mortalidade bastante baixa, né, embora a gente saiba que, né, especialmente nos últimos anos, tivemos alguns episódios de quadros de gripe pelo vírus influenza com uma letalidade um pouco mais alta, isso varia de ano após ano, e por isso, inclusive, que é muito importante que as pessoas que têm a indicação de tomar a vacina para a gripe não deixem de fazê-la. A vacina é eficaz, ela tem uma eficácia demonstrada de prevenção de quadros graves, né, e deve sim ser usada por quem tem indicação para a sua vacina. Então, a SARS, né, que é um outro quadro causado por coronavírus, ela tinha uma mortalidade de cerca de 10%. Essa sim é uma mortalidade muito alta, um quadro muito preocupante, né, especialmente dada a facilidade de transmissão. Então, para falar de transmissão, como é que esse vírus é transmitido, né, de uma pessoa para outra, que foi mais uma coisa que foi descoberta depois do início do alerta sobre esse vírus. Inicialmente, né, o que se pensava é que esse vírus era transmitido apenas no contato dos animais com humanos. Depois descobriu-se que esse vírus é transmitido no contato entre pessoas, né? Esse vírus é um vírus que ele é transmitido principalmente por via respiratória e por contato. O que é a via respiratória? São as gotículas que são expelidas pelas pessoas quando elas tossem, né? Quando a pessoa tosse, sai um spray de pequenas gotículas que vai ali se espalhar no ambiente, né? 1 metro, 2 metros de distância de onde a pessoa tossiu, né? Vão ter micropartículas que vão se espalhar e essas micropartículas contêm o vírus. E uma pessoa que respira do lado, ali daquele lado, tem uma chance de contrair o vírus, né, de ter contato com o vírus. É por isso que depois eu vou falar das medidas de contenção da disseminação desse vírus, passam também por impedir justamente que as pessoas saiam tossindo por aí, especialmente em ambientes que estão cheios de gente. Outra maneira muito comum de transmissão desse vírus é justamente a partir do contato com as mãos, né, e do contato das mãos com superfícies que depois vão ser tocadas por outras pessoas. Então, você vai lá, tosse, tal, passa a mão numa mesa, depois uma pessoa vai lá, passa a mão na mesa e coloca a mão numa mucosa, no olho, na boca, né, no nariz, e aí a pessoa pode contrair o vírus assim, por isso também que uma das medidas que a gente vai falar é da lavagem das mãos. Esse vírus tem uma característica, né, particular, que existem vários outros quadros virais, mas que é importante ser ressaltado, é que ele já é capaz de ser transmitido de uma pessoa para outra antes das pessoas começarem a manifestar os sintomas respiratórios. Essa foi uma das outras razões, né, pelas quais o alerta a respeito desse vírus foi um pouco mais intenso, né? E isso significa, inclusive, que ele tem um potencial de infectividade, uma taxa, né, de reprodução um pouco mais alta, uma razão de reprodução um pouco mais alta, por exemplo, do que o vírus da SARS tinha, né? A estimativa é que cada pessoa que contrai o vírus, ela vai contaminar, se não forem tomadas as medidas corretas, entre 1,5 a 3 pessoas. Esse número ainda está em revisão, né? Mas os números iniciais que foram apresentados era de cerca de 1,4 a 2,5, 1,4 a 3 pessoas, o que significa, inclusive, que se não forem tomadas as medidas adequadas, esse vírus não vai parar de ser transmitido entre as pessoas espontaneamente, feito pode acontecer com outras doenças. Ele vai continuar se espalhando, né, enquanto as autoridades não tomarem medidas efetivamente para conter a transmissão do vírus. Tem ainda uma coisa interessante para falar sobre essa questão do coronavírus, que foi um quadro talvez novo na história da saúde pública mundial, em que as informações relevantes, científicas a respeito desse vírus, elas foram disseminadas muito rapidamente pelo mundo, né? A China, ela rapidamente ela decodificou o código genético desse vírus, né, e divulgou para toda a comunidade científica internacional o código genético desse vírus, de modo que hoje nós já temos, né, muito rapidamente, a gente começou a ter dezenas de equipes pelo mundo afora, né, de microbiologistas, de virologistas, de imunologistas, trabalhando, né, no estudo sobre as características desse vírus e trabalhando inclusive no desenvolvimento de vacinas. Tem alguns laboratórios que já apresentam versões preliminares de vacinas, né, para esse vírus, que evidentemente tem que ser primeiro, antes de serem
de existir qualquer orientação de vacinação da população, elas vão ter que passar por ampla testagem em animais, em pessoas, porque né, uma vacina que se pretende ser feita para uma população muito grande, mesmo que ela tenha uma taxa de efeito colateral relativamente baixa, a depender da incidência de efeitos colaterais, ela pode ser muito deletéria, muito nociva, até mais nociva do que o próprio vírus. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem com qualquer política de vacinação em massa, né, que a gente vai instituir. Então é por isso que não existe nenhuma perspectiva de vacina sendo administrada para a população, orientada para a população, antes de que transcorram alguns meses. Né? Na melhor das hipóteses, a gente tem aí a vacina para o meio do ano para frente sendo proposta, né, para a população. Então, ao mesmo tempo, né, que foi muito bom que a gente tenha tido essa difusão rápida da informação, essa discussão global muito veloz, esse alerta global, isso também é apropriado pelos meios de comunicação e por agentes aí, de forma às vezes um pouco sensacionalista, provocando um pânico, né, que é algo que nos preocupa, porque esse quadro é um quadro importante, um quadro preocupante, mas de modo algum é um quadro que, vamos dizer, merece da gente, nesse momento, a assunção de uma posição de pânico, de desespero, né, de uma mudança radical na nossa rotina. A gente aqui do Brasil, né, não tem nenhum motivo ainda para produzir uma mudança na nossa rotina. É muito importante colocar isso. No Brasil, nesse momento, eu estou falando aqui, sexta-feira, 31 de janeiro, às 18 horas, nós temos 12 casos suspeitos no Brasil e nenhum caso confirmado ainda. Até, inclusive aqui do lado de Campinas, nós temos um caso em Paulínia, que é um caso suspeito de um homem, né, de 45 anos que foi a trabalho para a China. Ao voltar, apresentou sintomas respiratórios. Esse homem estava numa cidade que inicialmente não era considerada uma cidade de risco na China. A partir da terça-feira, agora essa cidade passou a ser considerada uma cidade de risco e por isso esse homem passou a ser tratado, considerado um paciente, né, de risco. É um homem que tem uma família, tem filho e tudo mais, então as medidas lá em Paulínia foram adotadas de forma muito rápida. A gente teve contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia, né? Eles assumiram essas medidas de forma muito célere, né? O hospital também o hospital de Paulínia já adotou medidas muito rapidamente. É inclusive importante falar disso, porque aí a gente pode falar depois um pouquinho sobre o papel do Sistema Único de Saúde, que é central na garantia de que esse quadro no Brasil não vai se configurar num quadro, né, digno de pânico, de desespero, nem de nada disso. Então, assim, feito eu falei, né, para a gente tirar qualquer dúvida, esse é um quadro respiratório muito, assim, os sintomas dele são muito parecidos com os sintomas do resfriado e da gripe comum, né, ou da gripe comum principalmente, né, que é o quê? É tosse seca, febre, sensação intensa de mal-estar, dor no corpo, dificuldade para respirar, falta de ar. Né? Esses são os quadros que é um quadro típico, né, de infecção respiratória. Né? Muitas vezes esses quadros se manifestam só na chamada via aérea superior, às vezes, né, a gente não sabe exatamente o que determina como é que isso acontece com cada pessoa. Às vezes o acometimento nas vias aéreas inferiores, nos pulmões propriamente, nos brônquios e nos bronquíolos, se dá de forma mais intensa, né, e o quadro evolui para uma pneumonia viral, um quadro respiratório mais grave, né, com a evolução com sintomas feito falta de ar severa, um acometimento, né, um acometimento clínico mais amplo que pode sim evoluir com a morte do paciente. Né? Então, por causa disso é que a gente tem que ter toda uma série de informações, de ações para que a gente previna a disseminação desse quadro. Então, né, esse é o quadro. Né, os usuários que têm esse quadro devem sempre procurar um serviço de saúde, né, essa é a medida habitual já, corriqueira para fazer isso. Né, no momento nós temos só 12 casos suspeitos no Brasil, então, né, se você está num lugar longe dessas cidades, não teve contato com ninguém que esteve na China e hoje você apresenta um quadro respiratório que parece com isso, muito improvável que você tenha o coronavírus. Provavelmente você está com um resfriado, uma gripe, né, causada por um dos vários vírus que podem provocar esse tipo de quadro gripal. Não é um, não é dois, são trocentos vírus que podem provocar esse tipo de quadro, né? Então, por isso que eu falei que não existe motivo para pânico, né? A absoluta maioria dos quadros gripais que as pessoas estão desenvolvendo nesse momento no Brasil, certamente não são quadros provocados pelo coronavírus que está provocando esse quadro na China. O que não quer dizer que a gente no Brasil não vai enfrentar também essa infecção. Com certeza nós vamos ter quadros, né, desse vírus no Brasil. É praticamente inevitável que, né, esse vírus se expresse no Brasil, porque as pessoas
viajam com muita intensidade pelo mundo afora, né, em que pese ter tido praticamente um fechamento das fronteiras da China, né, para o resto do mundo, uma diminuição muito grande da frequência de viajantes, né, ainda tem viajante que está indo para tudo quanto é canto do mundo, do Sudeste Asiático, Japão, né, vários lugares, Europa mesmo, Europa já tem vários países, Alemanha já teve caso, França já teve caso, né, então é quase inevitável que também vai chegar no Brasil, né, mas de novo, se você hoje está com um quadro desse, é muito improvável, a não ser que você tenha visitado a China, tenha tido contato com alguém que lá esteve recentemente, que o seu quadro seja um quadro do coronavírus. De qualquer maneira, né, tem algumas medidas que já têm sido propostas para controlar esse tipo de manifestação. Se as pessoas têm manifestações respiratórias e vão a serviços de saúde, ó, só uma coisa que é importante lembrar, viu, pessoal? Nós estamos aqui numa live. Então, quem está nos assistindo, se quiser fazer pergunta, daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas que estão sendo feitas. Então, pode interagir, pode perguntar. Já até chegou pergunta para nós aqui, né? Quem está assistindo pode mandar pergunta. A gente vai receber as perguntas aí no feed da nossa discussão e vamos responder na medida do que a gente puder cada uma das perguntas que forem feitas. Mas então, assim, sempre que a gente desenvolve um quadro gripal, um quadro respiratório, já a primeira coisa que a gente tem que saber é que existe hoje já um termo que inclusive é chamado de etiqueta da gripe. Gripou, tem que tomar certos cuidados. Quais são esses cuidados? Primeira coisa é ser muito cuidadoso com a lavagem das mãos, que eu falei, né? Esses quadros se transmitem pelo contato das mãos com as pessoas, a gente tosse, a gente toca as nossas mucosas o tempo todo e de mão em mão esses quadros podem se disseminar muito rapidamente, né? E se você está tossindo, é muito importante ter um papel, um pano, sempre em mãos, né? E se você vai tossir, você cobrir a boca, né, e o nariz na hora que você está tossindo. Isso impede muito, diminui muito esse aerosol, esse spray que se espalha pelo ambiente, né, e que especialmente em ambientes fechados pode aumentar a chance de outra pessoa contrair o vírus. Então mesmo quando você está no hospital, né, tá sentindo mal, começou a tossir, decidiu ir no pronto-socorro, vai com papel, vai com pano, né? Depois de tossir, joga o papel no lixo, pega outro papel limpo, lava as mãos, evita de ficar tocando outras superfícies o tempo todo, né? Porque cada lugar que você toca com a sua mão é um lugar que depois alguém pode pegar e se contaminar. Então, essas medidas da chamada etiqueta da gripe, né? Se não tem um papel na mão, ó, cotovelo dobrado aqui, ó, tosse no cotovelo aqui na dobra aqui do braço, que isso já diminui muito a transmissão desse tipo de quadro. Pode parecer uma medida pequena, né, mas não é. Né? A gente não tem nenhuma orientação nesse momento ainda de que as pessoas usem máscara na rua, comprem máscara. Tá? A gente viu aí notícias de que os estoques de máscara, por exemplo aqui em Campinas, depois da notícia de Paulínia, do quadro suspeito de Paulínia, estoque de máscara em Campinas já está sendo reduzido porque as pessoas estão comprando máscara doidado. Não é esse o momento ainda. Tá? Não quer dizer que a gente não possa ter um quadro desse, mas ainda não aconteceu no Brasil em nenhuma dos episódios que nós tivemos, né, internacionais aí de síndromes gripais com alta difusão, quadros que justificassem esse tipo de medida no Brasil. A gente sai andando com máscara na rua. Tá? Então não é esse o ponto ainda para o quadro no Brasil. Mas se você está resfriado, se você está gripado, né, no mínimo essa medida de etiqueta que eu falei, né, da lavagem das mãos. E lavar a mão não é só passar uma aguinha na mão, não. A orientação que existe é a gente ficar ali, se você está gripado e tudo mais, são 20 segundos de lavagem, lavar embaixo das unhas, lavar entre os dedos, né, lavar a parte de trás das mãos, além de lavar as palmas das mãos. São medidas simples, né? Da mesma forma, se você está com um quadro respiratório, uma tosse e tudo mais, não é hora de bancar o herói, né, bancar o empregado do mês e querer ir trabalhar, né, na sua empresa, ir para o trabalho, porque às vezes nesse deslocamento dentro do ônibus, no ambiente de trabalho, você pode acabar contaminando outras pessoas. De novo, isso não é por causa do coronavírus, isso é uma medida geral que a gente deve instituir sempre, tá? Então, dá para tomar esse tipo de medida. Apareceu um quadro respiratório desse tipo, vai no médico, vai no pronto-socorro se você achar necessário, se você sentir que é um quadro intenso, você tem febre, né? Vai no pronto-socorro com essas medidas que eu falei e pega um atestado médico, vai descansar, porque não é hora de trabalhar se você está com esse tipo de quadro. Essas medidas sozinhas elas podem ajudar bastante, né? Isso é importante colocar, né, para que a gente não ajude esse quadro a não se disseminar muito. Tem uma coisa importante que eu colocar, que é o seguinte: tratamento específico para esse quadro do coronavírus, né? Eu não tinha falado isso ainda. Já existe? Não. Diferentemente, por exemplo, dos quadros
de infecção pelo vírus influenza, que a gente tem alguns antivirais que já têm demonstrada eficácia para diminuir a gravidade dos quadros, né? No caso do coronavírus atual, ainda não tem um tratamento estabelecido claramente que tem eficácia. Tem vários antivirais que estão sendo testados, né, nesse momento, especialmente lá na China, né? Tem umas combinações de antivirais que têm resultados promissores, mas ainda não existe uma orientação estruturada sobre como é que a gente pode tratar isso especificamente para além das medidas gerais de suporte, né, especialmente para os quadros mais graves, internação, né, a oferta de oxigênio suplementar, muitas vezes medidas mais invasivas de cuidado, o que definitivamente não vai ser a realidade para a absoluta maioria das pessoas que evoluírem com esse quadro, dado que, feito eu falei, a gente tem aí um percentual relativamente baixo de casos. Tem algumas perguntas que chegaram aqui e eu já queria dar uma lida aqui, ó. Né? Tem alguma pergunta do Gerson Santos, eu achei muito boa a pergunta que ele fez, né? Me perguntando o seguinte: qual que é o perigo de eu receber produtos da China, comprados na China? Olha que pergunta interessante, né? Porque a China é a verdadeira, o polo de produção industrial global, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aí ou está assistindo num aparelho que tem metade das suas peças produzidas na China, ou mesmo o celular foi montado na China, o computador é cheio de peça na China, o bobear está usando uma roupa fabricada na China, enfim, é isso mesmo, a gente tem contato com produtos chineses o tempo todo. Não existe nenhuma evidência que sugere que há qualquer risco de contaminação pelo vírus a partir, né, da utilização de produtos fabricados na China. Tá? Lembrar que esses produtos são transportados por longos períodos, né, a maior parte das vezes inclusive de barco até o Brasil. Esse período é mais do que o suficiente para que não tenha contaminação viral, então ninguém deve deixar de comprar produtos da China, né? Eu não estou falando isso para fazer propaganda da China nem nada disso, mas ninguém precisa deixar de comprar produtos da China por causa desse quadro. Tá? A Ruth está falando aqui sobre a questão da desinformação nas redes, então é muito importante a gente saber que existem fontes que são as fontes seguras de informação e é nelas que a gente deve se fiar, né? Nelas que a gente deve confiar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inclusive a Anvisa, já editou uma nota técnica, né, para estabelecimentos de saúde, uma nota muito boa, né, que eu acho que todo mundo que está nos assistindo, que for profissional de saúde, for técnico da área, precisa ler, para entender quais são as medidas que são recomendadas para os serviços de saúde, para os profissionais de saúde que vão lidar com quadros respiratórios no presente. Essa nota foi editada ontem, dia 30 de janeiro ela foi publicada, então é uma nota que está bem atual, né? Ela está com o que há de melhor do ponto de vista da informação e é uma nota completa que estabelece em detalhe os procedimentos que devem ser adotados por profissionais de saúde. Né? Essa onda de pânico e tudo mais, muitas vezes ela faz um desserviço mesmo, né? Porque ela prejudica a rotina das pessoas, prejudica profissionalmente, economicamente, emocionalmente. As pessoas muitas vezes entram num quadro de ansiedade. Não é hora para pânico, pessoal, não é hora para pânico. A rotina das pessoas deve continuar a mesma com esses cuidados que eu falei, né? Lavar as mãos, né? Se está gripado, tomar cuidado, evitar. Ambientes devem ser bem ventilados, né? Então, tá num escritório, abre a janela, deixa circular o ar. Isso não é uma medida só por causa do coronavírus, é uma medida por causa de uma imensa quantidade de quadros que podem ser transmitidos e que a gente se beneficia se tiver uma circulação mais ampla do ar. A Rejane Neves me perguntou aqui se a gente deve então evitar ao máximo um ambiente com muitas pessoas, evitar ambientes fechados, manter cada vez mais higiene pessoal e principalmente das mãos. Né? Veja, é impossível a gente evitar ambientes com muitas pessoas. Né? O trabalhador, a trabalhadora vai pegar o ônibus cheio, vai pegar o metrô cheio, né? Vai ter o ambiente de trabalho que muitas vezes tem ampla circulação de pessoas. Esse tipo de medida está muito longe da gente precisar tomar esse tipo de medida no Brasil neste momento. Né? Na China, de fato, lá em Wuhan, a cidade parece uma cidade fantasma, porque as pessoas estão quietas em casa, né? E os ambientes estão esvaziados. Tudo bem, lá a gente teve, feito eu falei, até o momento 9.600 casos, né, de um quadro importante, com 213 mortes até agora. Não é o caso no Brasil, mas a segunda parte da tua pergunta, se a gente deve manter cada vez mais higiene pessoal, especialmente das mãos, é corretíssima. Né? Ela é necessária, as pessoas precisam praticar isso, aprender a fazer isso. Né? Se eu falei, se está doente não vai trabalhar, se está tossindo, evita de tossir perto dos outros, evita de tossir na cara dos outros, né? Porque isso vai diminuir a infecção, diminuir a chance de ter alguma outra transmissão aí, seja do coronavírus, seja de outros vírus.
O Rogério Tomás perguntou se a gente deve aumentar a quantidade de vitamina C e outras vitaminas nesse dia, por exemplo, para fortalecer a imunidade. Pessoal, isso na verdade não tem nenhuma demonstração da eficácia desse tipo de medida para prevenir a contaminação pelo vírus. A doença ela é provocada por um vírus, então o agente externo que você contrai. Essas medidas, por exemplo, da vitamina C e tudo mais, isso são medidas que rodaram muito no imaginário popular durante muitos anos. Teve algumas pessoas públicas que falaram disso de forma intensa e tudo mais, mas não tem demonstração de que isso funciona. Então as medidas que devem ser assumidas são as medidas habituais de cuidado com a própria saúde, a prática regular de exercício físico, uma boa alimentação variada, com alta ingesta de verduras, legumes, frutas, uma quantidade boa de proteína, um sono reparador, horas suficientes de sono para uma ampla reparação. Tudo isso produz na gente uma condição de saúde melhor e é o que a gente pode fazer de fato para garantir que caso a gente contraia um vírus, a gente tenha mais condições de enfrentar qualquer infecção, embora a gente saiba que, mesmo com todas essas medidas, a relação que se dá entre um vírus e um indivíduo é sempre uma relação singular, e essa relação singular pode evoluir, às vezes de uma forma mais aguda, mais grave, e às vezes menos. Tem aqui uma pergunta da Rose Biondi, uma amiga querida, aqui falando sobre, trabalhamos com o público, qual decisão tomar? Um grande beijo aí para a Rose Biondi, sempre muito presente na nossa rede, muito carinhosa. Rose, é o seguinte, é importante até você colocar, é muito importante que espaços públicos com grande circulação de pessoas disponibilizem para as pessoas, por exemplo, soluções alcoólicas, álcool gel ou álcool líquido, que vocês tenham também acesso a esse tipo de solução para poder fazer a limpeza das mãos de vocês. Essas soluções são eficazes para conter aí a disseminação do vírus, então para as pessoas também poderem fazer essa higiene das mãos quando não tiver água e o sabão, sempre para poder fazer aquela lavagem que eu disse. O uso de soluções alcoólicas é bom, nos hospitais particularmente, nos pronto-atendimentos, isso é imprescindível tanto para os usuários quanto para os profissionais, mas também para lugares com ampla circulação de pessoas, quando dá ocorrência desse tipo de surto, o que também foi o que eu falei, ainda não é o caso no Brasil. Nós não estamos enfrentando no Brasil um surto de coronavírus, no momento, no presente, não estamos, poder ter acesso a isso, mas eu diria que não é também uma diretriz que os agentes públicos devem adotar de hoje para amanhã, não. Isso deve ser acompanhado com bastante calma para que a gente possa ver como é que esse quadro vai se configurar no Brasil. Até porque o Brasil tem algumas características bastante particulares. Inclusive tem aqui uma pergunta que veio de uma pessoa muito especial, que é o deputado federal Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde, e ele está fazendo uma pergunta, vou botar o áudio aqui para a gente poder ouvir a pergunta dele. Querido vereador Pedro Tourinho, parabéns pela iniciativa. Queria te convidar, inclusive, para acompanhar o ao vivo que nós faremos na próxima segunda-feira, às 8h30, eu, professor Marcos Boulos, exatamente sobre o mesmo tema. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente fazer uma reflexão política. As epidemias de dengue no Brasil e Zika vírus sempre explicitaram as nossas falhas de saneamento e a comparação entre a capacidade do Brasil em controlar a dengue e, por exemplo, o sistema de saúde de Cuba ter controlado a dengue é muito forte. Então eu digo, se o Brasil tivesse um SUS igual ao Sistema Nacional Público de Saúde de Cuba, nós não teríamos a quantidade de casos de dengue como nós temos hoje. Só isso que você vai deixar, hein? Você acredita que se a China tivesse um SUS, vigilância sanitária nos mercados, atenção primária em saúde, preparação para cuidar de doenças infecciosas, ela teria a mesma quantidade de mortes que teve nesse surto de coronavírus, ou mesmo no caso da SARA em 2003? Excelente pergunta do Padilha, até porque ela traz a gente para a discussão sobre a nossa realidade brasileira, local, em comparação com outros lugares do mundo. A China, para quem não sabe, não tem um sistema público de saúde. A saúde pública na China, a saúde na China não é, como é no Brasil, um direito de todos,
uma garantia pelo Estado, mesmo com todos os problemas que a gente sabe que o Sistema Único de Saúde tem, né? O Brasil, sem dúvida nenhuma, a política pública mais bem sucedida já instituída nesse país é o Sistema Único de Saúde, um sistema que é o maior sistema público de saúde do mundo, né? Nós temos mais de 40 mil equipes de saúde da família trabalhando pelo Brasil afora, temos unidades de pronto atendimento em todas as cidades, né? O cidadão é atendido independente da renda e tudo mais. A gente sabe que tem demora, que tem fila, que tem desassistência, nós sabemos disso tudo, mas a gente não pode jamais deixar de reconhecer o colossal avanço que representa o Sistema Único de Saúde, e não só nos serviços assistenciais, mas também nos serviços de vigilância, que é isso que o Padilha perguntou aqui, né? Inclusive eu recomendo aí a quem está acompanhando as nossas redes que siga as redes do Padilha, né? É um deputado federal que é também um médico infectologista, um cara ligado no SUS, assim como eu sou sanitarista também, vinculado na minha vida inteira ao Sistema Único de Saúde, à saúde pública. O Padilha faz esse mesmo trabalho em âmbito federal, né? Uma disputa muito importante no momento em que o SUS está sendo muito atacado. E a China não tem nada disso. Na China, a lógica ali é do salve-se quem puder na área da saúde. Pode pagar, tem, não pode pagar, não vai ter. Né? É uma realidade isso, especialmente nas áreas rurais, nas áreas mais distantes dos grandes centros. Essa situação é bastante dramática. A quantidade de médicos que tem na China, inclusive por habitante, é uma quantidade pequena. Falta médico na China. A China tem um médico para cada 4.700, 4.800 pessoas. Né? Então é uma quantidade bastante pequena, então isso realmente cria lá um contexto sanitário bastante precário, né? As estruturas de vigilância em saúde lá, vigilância sanitária, epidemiológica, não são tão desenvolvidas feitas no Brasil, né? Então lá é claro que um quadro que se inicia como esse, às vezes ele demora muito mais para ser descoberto, caracterizado, do que acontece no Brasil. Quem acompanhou o caso da cervejaria Baker em Belo Horizonte tem um exemplo muito interessante nesse sentido, né? Eu sou médico, trabalho, né, na rede pública de saúde e tudo mais. Rapidamente, assim que começaram a acontecer os chamados quadros da síndrome nefroneural, comecei a receber informes, né, das autoridades de saúde pública de Minas Gerais, alertando a todos os médicos para que ficassem atentos à ocorrência de quadros como aqueles, porque naquele momento ninguém sabia ainda que se tratava de uma intoxicação provocada pela cerveja, e foi apenas com serviços, né, de vigilância que fizeram uma ampla investigação digna mesmo de detetive, né, que se descobriu que se tratava de um quadro provocado pelo consumo de uma bebida alcoólica que estava contaminada com produto tóxico. Olha que situação incrível, né? A gente imaginar que foi o sistema público, gratuitamente, que prestou esse serviço para a totalidade da sociedade brasileira, porque era são cervejas que eram vendidas no Brasil todo, né? E a totalidade da sociedade brasileira foi beneficiada por esse trabalho investigativo, rigoroso, técnico, e que é uma característica do SUS, né? A gente tem um sistema de vigilância, de acompanhamento dos quadros, especialmente os quadros com esse perfil, quadros infecciosos, quadros de saúde, quadros que podem ser quadros, né, com essa característica muito significativa, muito vigorosa. Eu tenho certeza que a China, se fizesse essa opção de construir um sistema como o brasileiro, teria, o mundo inteiro na verdade ia se beneficiar, né, porque a China não seria esse verdadeiro caldeirão de surgimento de quadros infecciosos dessa forma, a capacidade de notificação, de mobilização. A gente aplaude o fato de que a China montou um hospital em poucos dias. É verdade, é um feito. A gente vê que eles pegaram um prédio que estava concluído, né, e transformaram esse prédio em um hospital com não sei quantos leitos rapidamente. Porém, aqui no Brasil a gente faz feitos muito similares, né, porém de outra forma. E é por isso, inclusive, que a gente não faz um leito hospitalar do dia para a noite, né, um grande hospital do dia para a noite, porque na verdade a gente já tem uma longa história de construção de serviços, né, que faz com que a gente tenha um imenso patrimônio de saúde pública nesse nosso país. Entretanto, a gente sabe também que o SUS sofre com falta de financiamento, sofre com problemas severos de gestão, né? E aí o Padilha traz um exemplo muito legal, que é o exemplo de Cuba, que é um sistema público também de saúde muito consagrado, um sistema público com ampla experiência e que conseguiu impedir que num país tropical, um país em que chove pra caramba, um país em que tem, né, uma série de condições muito parecidas com a do Brasil, a gente não tenha, por exemplo, dengue. Né? O Cuba não tem dengue. Desde a década de 80, Cuba conseguiu enfrentar a dengue, fazendo um sistemático controle, né, dos vetores e tudo mais, coisa que a gente aqui ainda não conseguiu fazer, infelizmente. Inclusive, né, vale dizer, eu estou muito mais preocupado com a dengue esse ano do que eu estou com o coronavírus. A gente está falando do coronavírus porque está no auge, mas o fato é que a dengue
né, sempre mata muita gente. A dengue tem a gente tem um tipo de vírus novo circulando, por exemplo, no estado de São Paulo, em algumas regiões do Brasil, que é o tipo 2, para o qual a gente tem baixa imunidade, né, a população não está imunizada, como também não está para o coronavírus, né, e isso tem provocado muitos quadros muito severos, e é um quadro que a gente já se acostumou com a dengue, como se ela necessariamente fosse uma coisa que obrigatoriamente vai acontecer em toda estação. Todo fim de verão vai ter um pico de dengue. Isso não é realidade, né? Se a gente tivesse um sistema público de saúde que recebesse o investimento, o cuidado, os critérios de gestão tão rigorosos como a gente tem, por exemplo, o exemplo cubano e de outros países também, certamente a gente não sofreria tanto com quadros tão dramáticos como a dengue, como o zika, como o chikungunya, né? Que são quadros que provocam debilitam muitas pessoas, né? Muitas vezes matam as pessoas, provocaram quadros tão graves como os quadros neurológicos que a gente viu, né, especialmente no Nordeste do Brasil com o Zika vírus. Então eu não tenho nenhuma dúvida que o Sistema Único de Saúde é um grande patrimônio brasileiro e provavelmente o principal fator de proteção que nós temos no Brasil para garantir que o coronavírus, chegando no Brasil, não vai encontrar condições tão propícias para sua difusão e para tantos quadros letais como aconteceu na China. Então essa questão é uma das questões centrais. A gente não sabe como é que vai ser a mortalidade pelo coronavírus em contextos em que existe uma assistência pública à saúde das pessoas com mais qualidade, como é o caso do Brasil e também o caso de outros países do mundo. A gente imagina, inclusive, né, em que as pessoas tendo acesso à assistência à saúde mais rápida, com maior consistência na estrutura de assistência, a tendência é que essa mortalidade seja mais baixa, uma expectativa. Evidentemente isso não está garantido, nem definido, né? Até porque esse vírus é um vírus que muta muito rapidamente, então sempre podem acontecer mutações, né? Esse vírus pode, no transcurso da infecção, se tornar mais nocivo, menos nocivo, mais agressivo ou menos agressivo, né? Mas o fato é que a nossa expectativa é que com o Sistema Único de Saúde o Brasil não só consiga cuidar das pessoas que adoecem, como tomar medidas mais integradas e efetivas, com mais organização para impedir a difusão ampla desse tipo de quadro, né? Feito eu falei, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já editou uma nota, já publicou uma nota muito organizada, muito bem estruturada, que orienta os serviços de saúde. Então, nesse exato momento em que nós estamos falando, já as secretarias municipais de saúde de vários municípios do Brasil, Campinas inclusive, já estruturaram protocolos para fazer assistência aos quadros respiratórios com suspeita de coronavírus. Paulínia, né, feito eu disse, que tem um quadro suspeito, tem uma sala de situação neste momento funcionando em Paulínia, né, com vários especialistas em saúde pública, com infectologistas, monitorando a cada segundo a evolução do quadro que aconteceu lá, a evolução das pessoas que tiveram contato com essa pessoa que é um quadro suspeito, a família. Quer dizer, já existe uma resposta muito rápida, né, do Sistema Único de Saúde nos municípios, nos estados e na União para enfrentar isso. Por isso, inclusive, que a gente sempre bate na tecla quando a gente vai falar de saúde pública sobre a importância de defender o SUS, de lutar por mais recursos para o Sistema Único de Saúde, né, de gente produzir uma compreensão de que o SUS não é uma despesa, não é um ônus para a sociedade brasileira, um fardo para a sociedade brasileira, mas sim um grande fator de proteção para a saúde de todos e todas, porque a gente ama o SUS, né, todos nós, a gente precisa defender o SUS, e a gente tem que ter clareza que seja você um multimilionário, seja você um cidadão, né, que tem baixa renda, todo mundo usa o SUS, né? O mosquito ele atravessa a janela da casa do pobre e do rico, né? O restaurante em que a gente vai comer, um supermercado em que a gente compra comida, ele é fiscalizado pelo Sistema Único de Saúde. Então, acho que essa pergunta do Padilha ela nos ajuda a não perder o horizonte sobre o quão importante é a gente acompanhar e defender, né, o SUS, e de cobrar, é claro, das autoridades municipais, das autoridades regionais e nacionais, que elas cumpram aquilo que é o seu papel. Então, se você é um município que está preocupado, está num grande município, está num pequeno município, está me assistindo aqui e está preocupado com o que está sendo feito pelo seu gestor local para essa questão do coronavírus ou também para outros quadros, para dengue, pode cobrar o seu gestor, tem conselho de saúde, tem vários instrumentos de fiscalização, tem as unidades básicas de saúde, enfim, é o SUS que a gente tanto defende, né? Eu acho que é isso, né? Não sei se ficou alguma dúvida para quem nos assistiu. Se as pessoas quiserem fazer alguma outra pergunta, quiserem tirar qualquer dúvida, podem ainda escrever que a gente responde depois no inbox, ou responde publicamente para as pessoas. Foi um maior prazer falar sobre esse quadro aqui. É importante as pessoas saberem
que não tem motivo para pânico nesse momento. Quero agradecer demais quem acompanhou a gente aqui nessa conversa, as pessoas que interagiram, mandaram perguntas, mandar um grande abraço, né? Falar pela última vez aqui que a gente tem que defender o SUS porque todo mundo usa o SUS e desejar uma boa noite para todo mundo. Então, pessoal, um grande abraço para todos e todas, né? E seguimos nas lutas aí em defesa do SUS. Valeu!